Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá! Hoje é 12 de janeiro, começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sob curadoria do FGV Notícias. Vamos direto para os nossos destaques. E a gente começa com uma notícia que mexe diretamente com o bolso de milhões de pessoas no Rio de Janeiro. O metrô por lá, que já tem a passagem mais cara do Brasil, deve ficar ainda mais salgado. Olha só, a tarifa hoje está em R$ 7,90, né? A previsão é que em abril ela seja reajustada e pode chegar perto de R$ 8,20. Esse aumento, na verdade, já estava previsto em contrato e segue a inflação, o IPCA. E com esse novo valor, a passagem do Rio se distancia, e muito, da realidade de outras capitais. Para ter uma ideia, em São Paulo o metrô custa R$ 5,40. No Rio, pode passar de 8. A diferença é gritante, né? Tá, mas por que essa diferença toda? Quem ajuda a gente a entender é o Marcos Quintela, diretor da FGV Transportes. Ele explica que o ponto-chave é a falta de um subsídio público geral no Rio. Em muitos outros lugares do mundo, o governo entra com uma parte do dinheiro para baratear a passagem para todo mundo. E olha, essa tarifa alta não preocupa só quem usa o metrô, não. A própria empresa Metrorio já acendeu o alerta com o governo, porque o número de passageiros vem caindo. E essa queda está ligada diretamente ao preço. É uma situação bem complicada que pode bagunçar as contas do sistema todo. Mudando de assunto agora, a gente vai para um tema de saúde pública que é extremamente sério: a desinformação. Um estudo novo que contou com a participação da Fundação Getúlio Vargas traz um dado muito preocupante sobre notícias falsas envolvendo o autismo. E o número que essa pesquisa revela é de assustar. O levantamento foi feito pela entidade Autistas do Brasil, em parceria com a FGV, e mostrou que o volume de desinformação sobre autismo cresceu, pasmem, 15.000% no Brasil desde o início da pandemia. É um número que a gente mal consegue processar. E o mais perigoso nisso tudo são as falsas curas que se espalham pela internet. E a gente está falando de coisas gravíssimas, como promessas de tratamento com dióxido de cloro, que é basicamente água sanitária, ozonioterapia, até transplante de fezes. É importante dizer, os médicos são unânimes em afirmar que nada disso funciona e pode inclusive ser muito perigoso para a saúde. Então, vamos reforçar aqui a informação correta, que é fundamental. O transtorno do espectro autista, o TEA, é uma condição que tem a ver com o desenvolvimento neurológico. Não é uma doença. E por não ser doença, não tem cura. O foco é sempre em terapias que melhorem a qualidade de vida. O apelo das famílias que vivem essa realidade é um só. Por favor, busquem fontes confiáveis. O recado de uma mãe de filhos autistas resume bem a situação. Ela diz que é preciso ter consciência de que não existe cura e se concentrar só naquilo que tem base na ciência para conseguir navegar nesse mar de mentiras online. E para fechar o nosso Drops de hoje, a gente fala de uma nova lei que tá dando o que falar. Ela mira nos grandes sonegadores de impostos, a chamada Lei do Devedor Contumaz. A lei foi sancionada, sim, mas com alguns vetos que criaram uma bela polêmica. A ideia por trás da lei é apertar o cerco contra quem faz da sonegação um hábito, sabe? O que acaba criando uma concorrência desleal. Mas é que tá o problema. O presidente vetou justamente as partes que davam incentivos para os bons pagadores, como descontos para quem quisesse colocar os débitos em dia por conta própria. Bom, quem apoia esses vetos, como a Juliana Furtado, que é professora da FGV Direito SP, argumenta que esses benefícios poderiam virar uma espécie de anistia fiscal sem fim, um refis permanente. E isso, segundo ela, poderia enfraquecer o modelo de cobrança de impostos que estaria funcionando bem. Só que tem o outro lado da moeda. Especialistas como a advogada Flávia Holanda Gaeta dizem que, com esses vetos, acabou todo o incentivo para o bom contribuinte, aquele que até teve uma dificuldade pontual procurar a Receita para acertar as contas logo no começo. Mas afinal, quem a lei considera um devedor contumaz? Basicamente, é quem tem dívidas de, no mínimo, 15 milhões de reais. E esse valor é maior que todo o patrimônio da pessoa. E, claro, é alguém que deixa de pagar de forma repetida e sem uma boa justificativa. Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!